Imagine um rei cujo poder era absoluto, seu império vasto e sua palavra, lei. Este era Nabucodonosor da Babilônia, um homem que, apesar de todo o seu domínio, foi assombrado por um sonho. Não um pesadelo comum, mas uma visão tão vívida e perturbadora que lhe roubou a paz, embora os detalhes se esvaíssem ao amanhecer. Ele sabia que aquele sonho, esquecido mas profundamente significativo, carregava um presságio, uma chave para desvendar o destino de civilizações inteiras, talvez até mesmo a nossa. A urgência de decifrar essa mensagem cósmica o consumia, sentindo que algo monumental estava em jogo. A angústia do rei não vinha apenas do esquecimento, mas da certeza de que o sonho continha uma verdade fundamental. Ele convocou seus magos, astrólogos e feiticeiros, os sábios mais renomados de Babilônia, exigindo o impossível, não apenas a interpretação, mas a própria revelação do sonho perdido. Contem-me o sonho e sua interpretação, ou enfrentarão a morte. A demanda era implacável. Como poderiam eles adivinhar algo que nem o rei recordava? Seus argumentos e súplicas foram em vão. A incapacidade de seus conselheiros expôs a futilidade do conhecimento humano, selando o destino de muitos e preparando o palco para uma revelação sem precedentes. Em meio a essa sentença de morte iminente, surge Daniel, um jovem cativo judeu, exilado. Diferente dos outros, Daniel não confiava em magia, mas em uma fé inabalável no Deus verdadeiro, o único capaz de revelar segredos profundos. Com coragem notável, ele pediu tempo ao rei, prometendo não apenas interpretar, mas primeiro revelar o próprio sonho que atormentava Nabucodonosor. Uma promessa ousada que colocava sua vida e a de seus companheiros em risco. Naquela noite, Daniel e seus amigos oraram, e o Deus dos céus respondeu, desvelando o mistério por meio de uma visão noturna. Daniel, então, compareceu perante o rei, atribuindo toda a glória a Deus. Ele descreveu o sonho. Uma estátua colossal, de brilho extraordinário e aspecto terrível, erguia-se. Sua cabeça era de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Uma imagem de poder e fragilidade, de riqueza e decadência, que representava a sucessão de impérios que dominariam o mundo. Cada material simbolizava um reino vindouro, com força decrescente, culminando em uma era de ferro e uma mistura instável de ferro e barro. Mas a visão não terminava aí. Enquanto o rei observava, uma pedra, não cortada por mãos humanas, desprendeu-se de uma montanha, atingiu os pés da estátua e a despedaçou por completo. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmiuçados, tornando-se como palha, levados pelo vento sem deixar vestígios. A pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha, enchendo toda a terra. Esta é a profecia central de Daniel 2, o colapso dos reinos humanos e o estabelecimento de um governo final, eterno e indestrutível. Este vídeo mergulhará nisso, revelando seu desenrolar histórico e o que significa hoje, enquanto impérios modernos vacilam e o mundo se prepara. O rei Nabucodonosor, perplexo e atormentado, viu em seu sono uma imagem colossal de esplendor assustador, mas com uma composição heterogênea que revelava sua fraqueza intrínseca. A cabeça dessa estátua era de ouro puro, brilhante e majestosa, simbolizando o seu próprio reino, a Babilônia. Daniel, com a sabedoria divina, declarou ao monarca: "Tu és a cabeça de ouro." De fato, o Império Neobabilônico foi o auge do poder e da riqueza, dominando o mundo conhecido com opulência inigualável, erguendo maravilhas e consolidando um poderio militar e político que parecia inabalável. O ouro, o mais nobre dos metais, era a representação perfeita dessa supremacia. Mas a glória do ouro não duraria para sempre.
Abaixo da cabeça, o sonho revelava o peito e os braços da estátua feitos de prata. Esse metal, inferior ao ouro, representava o império que se seguiria à Babilônia, a Medo-Pérsia. A história confirma essa transição. Em 539 a.C., Babilônia caiu diante dos exércitos de Ciro, o Grande, que uniu medos e persas, formando um império vasto e poderoso. A prata, nesse contexto, indicava não apenas uma diminuição na opulência, mas uma mudança de paradigma. A Medo-Pérsia, conhecida por sua organização administrativa e vastidão territorial, superou Babilônia em extensão e durabilidade, moldando o cenário geopolítico e cumprindo a profecia. A sequência profética continuava, e a estátua revelava um ventre e coxas de bronze. Do peito de prata, a transição para o bronze sinalizava o surgimento de um terceiro reino, ainda mais abrangente e dominador, mas novamente inferior em valor material. Este foi o Império da Grécia, sob a liderança meteórica de Alexandre o Grande. Em campanhas relâmpago, Alexandre conquistou o vasto Império Persa, estendendo seu domínio do Mar Egeu até a Índia. O bronze, metal forte e utilizado em armaduras, era apropriado para a máquina de guerra grega. Após a morte prematura de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Mas a influência helenística permaneceu por séculos, um testemunho do poder e alcance desse reino, como a profecia indicava. E então, a estátua apresentava pernas de ferro. O ferro, metal de força incomparável, capaz de quebrar e esmagar, representava o Império Romano. Roma, com sua implacável máquina militar e capacidade de assimilar povos, superou impérios anteriores em poderio e alcance. Sua expansão foi brutal e eficaz, esmagando reinos e estabelecendo hegemonia por séculos. As duas pernas de ferro podem ser as duas divisões do Império Romano, ocidental e oriental, operando com distinções. A profecia de Daniel previu não só a ascensão de Roma, mas sua força e dominação, um legado jurídico, arquitetônico e político que reverbera até hoje. Mas a visão não terminava com a força do ferro. Os pés da estátua eram uma mistura peculiar e instável de ferro e barro amassado. Esta parte final representa o que viria após o Império Romano. A história mostra que, após a queda do Império Romano Ocidental, a Europa se fragmentou em miríade de reinos e nações. Uma mistura de povos fortes como o ferro, mas frágeis e incapazes de se unirem como o barro. O texto bíblico é explícito, como o ferro não se mistura com o barro. Essa divisão persistente, a incapacidade de formar um império unificado, é um traço distintivo da história europeia desde a queda de Roma. A profecia de Daniel, com precisão milenar, mapeou a ascensão e queda de impérios, preparando o cenário para algo maior e definitivo, um governo final. Avançamos agora para o ponto culminante dessa fascinante profecia, o momento em que a história humana, tal como a conhecemos, atinge seu ápice. Após os impérios de ouro, prata, bronze e ferro, chegamos aos pés da estátua, uma mistura frágil de ferro e barro, representando divisões e instabilidade. É nesse cenário que surge o elemento mais enigmático, uma pedra. Daniel nos revela que esta pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Essa descrição, aparentemente simples, carrega um peso profético imenso, distinguindo-a de tudo o que a precedeu e apontando para uma origem e um poder que transcende a esfera humana. A expressão cortada sem auxílio de mãos é a chave para desvendar sua verdadeira natureza. Ela não é produto de engenharia humana, de estratégias políticas, nem de qualquer esforço ou ambição terrestre. Não foi lapidada por artífices, nem moldada por governantes. Sua proveniência é, por definição, sobrenatural, divina,
representa uma intervenção direta do céu na linha do tempo da humanidade, um elemento que entra em cena não pela vontade de homens, mas pela soberania de uma força maior. É a assinatura do Criador, uma marca de que o controle final da história não reside nas mãos de meros mortais. E o que faz essa pedra de origem divina? Ela não se junta aos reinos existentes, nem tenta reformá-los. Em vez disso, ela atinge a estátua nos seus pés, o ponto mais baixo e a fase final dos governos humanos. Este impacto é uma colisão devastadora. A pedra golpeia os pés de ferro e barro e o resultado é cataclísmico. Toda a estátua, ouro, prata, bronze, ferro e barro, é esmiuçada, reduzida a pó. É uma imagem vívida da aniquilação total de todos os sistemas de governo humanos, desde os mais gloriosos até os mais frágeis. Se você está achando essa visão tão impactante, não se esqueça de deixar seu like e um comentário sobre o que você acha que essa pedra representa. O que se segue à destruição é igualmente impressionante. O pó da estátua é levado pelo vento como a palha da eira, sem deixar vestígio. Essa é a representação definitiva do fim de uma era, o desaparecimento completo da glória e poder que os impérios humanos um dia ostentaram. Não há resquícios nem possibilidade de reconstrução desses sistemas, mas a pedra, que antes era pequena, começa a crescer. Ela se expande de maneira milagrosa e abrangente, transformando-se em uma grande montanha que preenche toda a terra. Esta montanha que preenche toda a terra é a revelação do reino que virá. Um governo sem limites geográficos, temporais ou de autoridade. Diferente dos impérios transitórios, este é um reino eterno, estabelecido pelo próprio Deus, que jamais será destruído ou entregue a outro povo. Ele não será fragmentado como os pés de ferro e barro, nem terá um fim. É a promessa de um governo mundial, sim, mas de uma natureza completamente distinta de qualquer tentativa humana. É a transição do domínio humano falível para uma soberania divina inabalável. Um governo único que unificará a Terra sob uma eterna regência. A profecia de Daniel nos leva à fase final e mais intrigante da estátua. Os pés e os dedos, uma mistura de ferro e barro. Representa o último estágio dos reinos humanos antes da intervenção divina. O ferro, simbolizando o Império Romano, agora se encontra misturado com o barro, um material frágil e incompatível. Essa combinação instável nos fala de uma era de governos fragmentados, onde a força é comprometida pela fraqueza e pela incapacidade de se fundir verdadeiramente. Não é mais uma potência hegemônica, mas poderes em tensão, tentando se unir sem sucesso duradouro. A constituição dos pés aponta para uma divisão inerente, uma fragilidade que prefigura seu colapso final. Essa mistura de ferro e barro, que não se liga, é uma metáfora poderosa para a natureza dos poderes mundiais na era final. Daniel descreve que, assim como viste o ferro misturado com barro de oleiro, assim se misturarão por meio de casamento, mas não se ligarão um ao outro. Isso sugere tentativas de alianças, de fusões políticas ou econômicas que parecem fortes na superfície, mas carecem de uma coesão interna verdadeira. Observamos ecos em nosso mundo moderno, onde a globalização e a interconectividade forçam nações a colaborarem e formarem blocos, mas as diferenças culturais, ideológicas e soberanas persistem, criando atritos e impedindo uma unificação plena, um verdadeiro governo global. É nesse cenário de fragilidade e busca por governança global que a profecia ganha ressonância profunda. A visão de um governo mundial, frequentemente debatida, encontra seu paralelo aqui, mas com uma advertência divina. Qualquer tentativa humana de estabelecer uma ordem global perfeita e duradoura será inerentemente falha, devido à sua própria constituição de ferro e barro.
As tensões geopolíticas, crises econômicas e desafios impulsionam para maior integração. Mas a profecia adverte que essa união será sempre precária. Um mundo multipolar com potências emergentes e alianças fluidas reflete precisamente essa mistura instável, preparando o palco para o clímax da história profética. E é exatamente nesse ponto de máxima fragilidade e incoerência dos reinos humanos que a pedra, cortada sem auxílio de mãos, entra em cena. Ela não atinge a cabeça de ouro, nem o peito de prata, mas os pés de ferro e barro. É fundamental. A intervenção divina ocorre quando o poder humano atinge sua forma mais diluída e menos coesa. A pedra não negocia, não se integra. Ela colide com força avassaladora, pulverizando a estátua em pó levado pelo vento. Isso simboliza o fim abrupto e total de todos os sistemas de governo humanos, desde os despóticos até os fragmentados. Não é uma reforma, mas uma substituição completa na era da soberania terrena. Após a aniquilação dos reinos terrenos, a profecia culmina com a visão da pedra crescendo e se tornando uma grande montanha que enche toda a terra. Esta é a revelação do reino eterno de Deus, estabelecido não por mãos humanas, mas por soberania divina. Este reino é diferente, indestrutível, inabalável e eterno. Não será dividido nem passará para outro povo, subsistindo para sempre, consumindo todos os outros. A implicação para nós hoje é profunda. Em meio à instabilidade global e às promessas falhas de governos, a profecia aponta para uma esperança e realidade futuras que transcendem expectativas terrenas. Ela nos convida a olhar além dos ciclos de poder para um governo justo, perfeito e sem fim, que está por vir e já começa a se manifestar. A jornada que fizemos através do capítulo 2 de Daniel nos revela uma tapeçaria profética de precisão assombrosa. Desde os reinos de ouro e prata até o ferro e o barro, cada império surgiu e caiu exatamente como previsto, pavimentando o caminho para o clímax da história humana. Mas o verdadeiro ápice, o elemento que transcende toda a compreensão política e militar, é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Ela não é um acidente, nem o resultado de uma insurreição popular. É uma força divina, soberana, destinada a desmantelar os pilares dos governos humanos e estabelecer um reinado que não terá fim. Sua origem sobrenatural é a garantia de sua eficácia e eternidade. Um lembrete vívido de que a história é guiada por uma mão invisível, mas poderosa. Para a fé cristã, a profecia de Daniel 2 não é apenas um relato histórico fascinante, mas um pilar de esperança e uma demonstração inabalável da soberania divina. Ela nos assegura que, mesmo em meio à turbulência política, a fragmentação social e a aparente ascensão de poderes temporais, há um plano maior em ação. Deus não está alheio ao curso da humanidade. Ele o dirige. Essa compreensão nos convida a confiar plenamente em sua sabedoria e seu tempo, a não nos desesperarmos diante das crises mundiais, pois sabemos que a última palavra não pertence a nenhum imperador ou coalizão global, mas ao reino eterno que a pedra representa. É um convite à perseverança, à paciência e a uma fé inabalável na governança divina. O propósito final da história, portanto, não é a ascensão de uma superpotência ou a utopia de um governo mundial, mas o estabelecimento do reino de Deus, universal e imutável. A pedra que se torna uma grande montanha e enche toda a terra simboliza essa dominação completa e incontestável, um reino de justiça e paz que suplantará todos os sistemas humanos. Essa visão não é apenas uma promessa distante, mas uma verdade que molda nossa compreensão do presente. Ela nos convida a viver sob a égide desse reino vindouro, a alinhar nossos valores e aspirações com os de um governo celestial.
e a ser agentes de sua influência transformadora aqui e agora, enquanto aguardamos sua manifestação plena. Refletir sobre a profecia de Daniel 2 é mais do que um exercício intelectual, é um chamado à ação. Conhecer a trajetória dos reinos, a fragilidade do poder humano e a certeza do reino divino nos impulsiona a aprofundar nosso estudo nas Escrituras, a buscar uma compreensão mais rica do propósito de Deus para a humanidade. É um convite para não sermos meros espectadores, mas participantes ativos na disseminação dessa verdade. Compartilhar esses ensinamentos não é apenas transmitir informações, mas oferecer uma perspectiva transformadora, um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parece à deriva. Que cada um de nós possa se sentir compelido a explorar mais, a questionar mais e a viver de acordo com a revelação que nos foi dada. A profecia de Daniel 2 é uma das mais impactantes e detalhadas de toda a Bíblia. Um mapa cósmico que nos guia através dos séculos até o ponto culminante da história. Ela nos desafia a olhar para além do imediato, a ver a mão de Deus em cada evento e a preparar nossos corações para o reino que prevalecerá. Se você foi cativado por essa jornada através do tempo e da profecia, se sente o peso da soberania divina e a esperança do reino vindouro, peço que se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa dessa perspectiva. Nos próximos episódios, mergulharemos ainda mais fundo nas implicações práticas e escatológicas da pedra, explorando como a visão de Daniel se conecta a outras profecias bíblicas. Qual outro segredo milenar você acha que guarda chaves para o nosso futuro? Deixe seu comentário e juntos vamos desvendar mais mistérios.